Eu vou estar lendo lá em Salmos, número 42. Salmos de número 42. Já vou estar lendo para me adiantar aqui. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o seu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite. A sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o seu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? Eu gosto de falar a respeito desses versos quando Deus ele me permite me utilizar de versos conhecidos assim. Normalmente essas palavras elas se tornam tão conhecidas que elas praticamente perdem o efeito. Já é meio que, na hora que alguém fala o verso, você já começa a falar sem pensar, né? E a gente acaba muitas das vezes esvaziando o significado que ela carrega. E hoje Deus ele tem trazido ao meu coração exatamente essa música que a Samara acabou de cantar. Fala muito a respeito disso que Deus tem me falado. A respeito dessa questão de você perguntar para Deus, né? Onde que o Senhor está? Né? Até quando eu vou ter que suportar? Quanto mais que eu vou suportar, na verdade? E eu gostaria de chamar a sua atenção para essa passagem, numa perspectiva não de que o salmista esteja enfraquecido na sua fé, para que você consiga se alinhar no contexto aqui. O livro de Salmos ele é dividido em 5 partes. E o Salmo 42 ele começa a segunda parte do livro de Salmos. Então, os primeiros 41 salmos são escritos por Davi. Já a partir do 42 já é escrito por esse outro salmista, que se eu não me engano é Coré, que era um levita na casa de Deus e nesse momento aqui estava longe da presença de Deus. E quando ele se refere à presença de Deus, literalmente ele está falando do templo, que ele não tem mais a possibilidade de estar no templo servindo e fazendo aquilo que é o seu propósito ministerial como levita, que é cantar e que é servir na casa de Deus. Então quando ele fala de estar na presença de Deus, literalmente ele está falando que ele não pode mais estar no templo, porque ele está fora do ambiente ali do templo. E o que eu acho interessante aqui, o que eu gostaria de chamar a sua atenção, que você prendesse a sua atenção aqui, é a questão da alma com quem ele conversa. E é interessante que na quinta-feira, vocês vão perceber que tem bastante coisa que eu falei na quinta-feira que tem uma referência aqui. Na quinta-feira, eu ainda comecei a falar a respeito de estar presente. E eu ainda comecei falando que as pessoas do Oriente Médio e do Oriente em si, da Ásia, do Japão, da China, o próprio Israel, são pessoas que são muito mais presentes em si. Eles têm um contato, uma espiritualidade muito mais aflorada do que nós do Ocidente.
Nós somos muito mais externos, nós pensamos muito mais no que os outros estão pensando, em agradar aos outros. Eles não, vocês percebem que até as religiões asiáticas têm muita meditação, tem muito essa questão da espiritualização, ou seja, do autoconhecimento. E você aqui encontra um judeu exatamente fazendo uma autoanálise da vida dele. Então, quando você encontra na Bíblia alguém falando a respeito do meu coração ou minha alma, ele está falando a respeito da sede das suas emoções, aonde brota ali os seus sentimentos. E a alma, da maneira como ele fala aqui, ela é dividida em 3 partes. Tem o intelecto, a vontade e as emoções. E aqui você percebe que ele está com as suas emoções afloradas. Nós diríamos, no nosso contexto, com as emoções à flor da pele, né? Ele começa dizendo que ele está sedento, a ponto de que as suas lágrimas estão servindo para alimentar a sua sede, né? Então você percebe que ele está em um desespero emocional. Só que o que é interessante é que esse homem, ele não está perdido em si. Ele está fazendo uma autoanálise e se entendendo consigo mesmo. Porque ele mesmo direciona a conversa dele, como se ele tivesse ele mesmo falando com a sua alma. E é interessante que ele busca, através de todo o contexto, são um pequeno trecho, uma pequena passagem, mas nessa pequena passagem, você percebe que ele fica tentando ele mesmo conseguir achar uma solução entre ele. E muita coisa que a gente vai falar aqui vai se alinhar com o que a gente falou na quinta-feira. Você vai perceber isso. O que é interessante a respeito da análise que esse salmista faz é que ele não está satisfeito com a situação. Ao contrário do que é comum nos nossos dias, porque nós somos praticamente movidos pela emoção, esse salmista, ele não está satisfeito com a situação que ele está. E ele não aceita a sua alma falando para ele que não tem mais jeito, que está com saudade, que quer morrer, que está desfalecendo e tal, e toda aquela conversa de baixo astral. Ele não admite aquilo. E é uma das coisas que, eu não sei se você já percebeu, nós somos praticamente movidos por emoções. Muitas das vezes você acorda de manhã e acontece um gatilho de alguma coisa ruim acontece no seu dia, imprevisto, você fala, pronto, acabou meu dia. Nós não temos a capacidade, ou pelo menos não é normal, de nós conseguirmos reverter a situação. Porque nós vivemos praticamente no piloto automático. Então é por isso que eu falo que muitas das vezes, nós falamos, nós não somos animais, mas nós somos animalescos. Porque nós agimos da mesma forma que um animal age. Apesar de nós termos um intelecto, nós deixamos ele lá para a escola, nós deixamos ele lá para a faculdade, nós não utilizamos muito ele na nossa vida, no cotidiano. Então, se há alguma coisa aflora uma emoção na minha pele, um sentimento de raiva, então eu correspondo a essa raiva. Se alguma coisa me aflige e eu preciso ser agressivo, então eu sou agressivo. Então, dessa forma, praticamente nós somos inundados através de uma resposta que nós damos à circunstância que está à nossa volta. Alguma coisa nos oprime, então nós respondemos asperamente àquela coisa. Ou seja, nós temos, mas nós não usamos a capacidade de nós segurarmos a nossa emoção e direcionarmos o caminho que nós queremos seguir. Ou seja, nós somos direcionados pela emoção e não por aquilo que nós queremos fazer de verdade. Né? E nós percebemos esse salmista já com essa intenção. Ele não quer se deixar ser levado por essa situação que quer jogar ele num buraco. Nós sabemos que a partir do momento em que nós se deixamos ser levados pelas nossas emoções, é um poço sem fundo. Você vai cada vez ficando pior. Eu estou desanimado, então eu não vou fazer isso. Hoje eu não estou muito afim, então eu não vou para a igreja. Hoje eu não estou animado, então eu não vou trabalhar. E você percebe que esse desânimo todo, ele vai cada vez te enterrando mais, te enterrando mais, te enterrando mais, até que isso se torne compulsivo, até que isso se torne uma doença da qual você já não tem mais o controle. É tipo o fumante que fala, não, a hora que eu quiser eu paro. Só que na verdade ele não para mais, porque ele não dá conta de parar. Aquilo já tomou o controle sobre a vida dele. E da mesma forma acontece com as nossas emoções. É mais ou menos como se nós tivéssemos uma chave que vem no automático na nossa mente.
E nós temos a possibilidade de jogar para o manual. Só que no automático é muito mais cômodo, né, de nós vivermos. Porque nós vivemos no manual, aí eu tenho que ficar pensando em que decisão eu vou tomar o tempo todo. No automático ele já toma as decisões por mim e depois eu recebo as consequências. Mas é mais fácil de viver. E a maioria das pessoas vivem assim. Elas não têm essa capacidade de fazer essa autoanálise que o salmista faz aqui. De pensar o porquê que eu estou vivendo isso. Né? Da onde que está saindo todo esse sentimento ruim? Por que hoje eu acordei? Ontem eu dormi bem, mas hoje eu acordei com uma vontade de não levantar da cama. Hoje eu acordei com vontade de jogar tudo pro ar. Hoje eu acordei com, sei lá, de mal com o mundo. O que está acontecendo comigo? As pessoas simplesmente correspondem a esse sentimento e não param para pensar por que eu estou desse jeito. O que aconteceu? Né? Porque muitas das vezes nós relevamos algumas coisas e nós achamos, ficou por isso mesmo. Só que aquilo fica martelando na nossa cabeça depois. E fica martelando e martelando. E quando você menos espera, aquilo está direcionando o seu comportamento sem que você perceba. Então esse salmista, ele não se sente satisfeito com a situação que ele está. Conforme a Samara acabou de cantar aqui, aquele momento tentava definir a vida dele, mas ele não se agarrava àquilo. Porque ele sabia em quem ele tinha crido, ele sabia de onde ele tinha vindo. E conforme a Fernanda Brum canta, quem já pisou no Santo dos Santos não sabe pisar não sabe viver em outro lugar. E ele sabia de onde ele tinha vindo. E ele não admitia continuar vivendo naquela situação em que ele estava nesse exato momento. Naquele exílio, onde as pessoas falavam para ele, onde está seu Deus? A situação que você está vivendo. A vida que você vive, você é escravo. Canta uma música aí, cadê as músicas que você cantava? Cadê a alegria que você tinha lá na sua terra? Por quê? Cadê o seu Deus? Não vai fazer nada? E aquela situação tentava determinar a maneira como ele tinha que viver. Só que ele não admitia que isso viesse sobre a vida dele. E é interessante que vários outros personagens da Bíblia passaram por situações parecidas. E o que eu acho lindo na Bíblia é o fato de que a Bíblia ela não mente a respeito dos personagens. Ela mostra a verdade que existe por trás de cada ser humano. E cada pessoa corresponde a essa situação de uma forma diferente. Tem pessoas que simplesmente abraçam a situação e falam, fazer o quê? É o que tem para hoje. E tem pessoas que não admitem e falam, eu vou lutar até eu conseguir. E se nós formos um pouquinho mais para trás, tem uma história muito conhecida, que você conhece de cor também, que é a história de Ruth. A história de Ruth conta que começa falando a respeito de Noemi e a sua família, que mudam ali de Belém, né, em busca de uma vida melhor. E nessa outra terra onde eles vão morar, Ruth entra nessa família, agora se casando com o filho de Noemi. E acontece toda a história que nós sabemos. Os filhos de Noemi morrem, o marido de Noemi morre, fica só ela e as duas noras. Noemi, não tendo mais nada para oferecer para aquelas noras, fala, eu vou voltar para minha terra, eu vou buscar a minha família de onde eu vim, e eu não tenho mais nada para oferecer para vocês, eu não tenho mais filhos para vocês se casarem, então vocês estão dispensados, voltem para a casa de vocês. E nós conhecemos a história, uma nora volta e Ruth não admite, ela fala, não, eu vou ficar com você aonde você for, eu vou ser como a filha que você não teve. E é isso que Ruth faz. Ruth age como se fosse o filho que a Noemi não tem. Porque Noemi já era de idade, já não podia, não conseguia mais trabalhar. E Ruth vai para o campo, vai trabalhar, vai manter a casa nessa necessidade de Noemi. Só que o que eu quero que você entenda aqui, que você se lembre dessa história, é que quando Noemi ela chega na sua cidade natal, as pessoas conhecendo a história dela, conhecendo a família toda, né, elas chegam para Noemi para perguntar como é que ela está e tal. E ela fala assim, não me chame mais de Noemi. O meu nome agora é Mara, porque o Senhor me fez amarga. Noemi aceitou aquela situação sobre a vida dela. E ela, inclusive, mudou o seu próprio nome. O meu nome não é mais Noemi, agora o meu nome é Amarga. Porque essa foi a vida que Deus me deu para viver. Então, diferentemente do salmista que nós acabamos de ver aqui, Noemi simplesmente entendeu que era aquilo que tinha para ela.
que não tinha como reverter a situação, e sem que ela percebesse, a própria Ruth, que não quis voltar para casa, já era a chave que ela precisava para que a história dela fosse transformada. Então, por incrível que pareça, por mais que ela tivesse se entregado, Deus estava tomando conta daquela vida. Deus estava transformando aquela história, sem que ela notasse. E quando ela menos esperou, Ruth conseguiu se casar com um parente próximo de Noemi, um homem rico da sua terra. E mais para frente, se a gente for continuar vendo a história de Ruth, ela vai se transformar na tataravó aí de Jesus, da família de Davi. E essa é só uma das histórias que a Bíblia conta a respeito de pessoas que passaram por situações e a maneira como essas pessoas reagiram de acordo com essa situação. E eu estava estudando a respeito disso hoje em casa, e eu estava lembrando de um personagem da atualidade que viveu algo bem parecido. Na psicoterapia existe um homem chamado Viktor Frankl, que também, por sinal, era filho de judeu, e ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial. E ele foi trazido para um campo de concentração na época do Hitler, e ele passou grande parte da sua vida ali dentro daquele campo de concentração. Ali ele viu seus pais morrerem, ali ele viu seus irmãos morrerem, ele viu a sua esposa morrendo com o seu filho na barriga. E o que chamou a atenção, o motivo do porquê esse homem se tornou tão conhecido, é porque ele desenvolveu a terapia dele lá dentro de um campo de concentração. Ele desenvolveu uma terapia que se chama logoterapia, que estuda o sentido da vida. E o Viktor Frankl, ele tem uma frase que tem muito a ver com o trabalho que ele fez. Ele fala assim: tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância da vida. Diante da situação que ele vivia ali naquele campo de concentração, diante de tudo que ele perdeu, desde família até bens, ele aprendeu ali dentro que por mais que aqueles homens pudessem tirar tudo que ele tinha por fora, era ele quem determinava que tipo de atitude ele tomaria como resposta àqueles homens. Ele começou a ensinar a pessoas como sair do piloto automático e viver no manual, a viverem uma vida intencional, não correspondendo à circunstância que te abate por fora. Ah, a situação está ruim, então eu vou mudar meu nome, agora eu sou Mara. Ele dedicou a sua vida e ele foi o seu próprio exemplo, né? Ele foi o maior exemplo do seu trabalho, porque ele conseguiu viver uma vida sadia, apesar de todos os traumas que ele viveu. E haja trauma, ele escreveu muitos livros, se tornou um homem muito conhecido, ganhou o prêmio Nobel, se eu não me engano, e ele se tornou uma grande referência e conseguiu transformar a vida de muita gente que tinha passado por traumas muitas das vezes menores do que os dele, mas que não conseguia continuar a vida depois desses traumas que essas pessoas viveram. E um último personagem que eu gostaria de citar aqui para vocês é o próprio Isaías. Lá no livro de Isaías, se você começar lendo o livro nos primeiros 5 capítulos, Isaías ele começa apontando o dedo para algumas nações e ele fala: ai de você, Síria, ai de você, tal cidade, ai de você, tal cidade. E ele vai até o capítulo 5, apontando o dedo para as cidades e dando uma palavra de condenação para essas cidades. E quando chega no capítulo 6, que eu acredito ser o capítulo mais conhecido do livro, Isaías ele tem um encontro com Deus. Aí a história muda. Ao invés dele falar ai de você, ele fala ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. E a partir daquele momento, aquele homem que era tão santo, que se achava tão acima dos demais, ele se iguala
na presença de Deus aqueles a quem ele condenava. E aqui a gente cai num algo que é muito comum, que é a questão dos extremos. Em um ponto ele era santo demais, antes dele se encontrar com Deus, a ponto dele condenar os outros e falar: você é isso, você é aquilo, você é isso e você é aquilo. A partir do momento em que ele se encontrou com a presença de Deus, ele começou a perceber que na verdade ele era de menos. Ele começou a perceber que ele era tão pecador como aqueles que ele condenava. E ele falou: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram a Deus. E ele começou a revelar os seus pecados ali na presença de Deus. Ele saiu de um extremo de santidade para um outro extremo de nenhuma valia. Eu vou morrer agora, não estou valendo nada. Sou o pior dos pecadores. E a palavra de Deus diz que a partir do momento em que ele começa a declarar os seus pecados, um anjo voa com uma tenaz e pega uma brasa viva do altar e toca na sua boca. E aqui está a chave de tudo que eu quero que você entenda. A partir do momento em que ele teve a sua boca tocada por aquela brasa viva, ele saiu dos dois extremos que ele vivia até então. Ele entendeu que ele não era tão santo como ele imaginava que ele era. E ele percebeu também que ele não era aquele nada que ele olhou no espelho e entendeu diante de Deus. E Deus faz uma pergunta: a quem eu enviarei? E ele levanta suas mãos e fala: envia-me a mim, Senhor. Porque a partir de agora, já não é mais a respeito da minha santidade e nem a respeito da minha falta de possibilidades. É a respeito daquele que me convoca. Não é mais a respeito do que eu acho, do que eu penso ou do que eu trago. Não é a respeito dos méritos do que eu fiz. É a respeito da palavra de quem chama. Não é mais sobre mim, é sobre Ele. Aí nós chegamos aqui no nosso salmista. Por que está abatida a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Aí ele propõe: espere em Deus. E aqui casa exatamente com o que a gente falou na quinta-feira. Se você olhar pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, ele vai ficar simplesmente te mostrando todas as impossibilidades que você pode enxergar. Se você ler de novo essa passagem, agora com um pouco mais atento, você vai perceber que ele fica inundado de passado. Eu me lembro dos tempos onde a gente saía em procissão até a casa do Senhor, cantando alegremente. Eu me lembro disso, eu me lembro daquilo, eu me lembro disso, eu me lembro daquilo. Ele fala a respeito de passado, de coisas que não podem mais ser vividas, de coisas que não estão mais no meu controle de conseguir alterar. Aí depois, para piorar mais um pouco, ele fala a respeito do seu cativeiro. Ele fala a respeito das pessoas que ficam lhe julgando, das pessoas que ficam atrapalhando a sua vida, a respeito de mais alguma coisa que ele também não pode resolver. Eu não tenho o poder, eu não tenho o controle de mudar a maneira que as pessoas são. Então isso não está nas minhas mãos. E a gente falou a respeito disso aqui na quinta-feira. Mas o que ele propõe para sua alma é: espera em Deus. Não adianta você ficar olhando para o que passou. Não adianta você ficar chorando pelo que você não consegue resolver. É muito mais produtivo que nós comecemos a olhar para o que está adiante, não para o que já passou. Isso me faz lembrar lá de Jeremias, no capítulo 28, no verso 11. Ele fala assim: eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, e são pensamentos de paz, para lhes proporcionar esperança e um futuro. Aí você fala: uau, que palavra! E seria muito incrível se eles não estivessem vivendo em um contexto de exílio,
se eles não estivessem vivendo como escravos. E Deus falando a respeito de um futuro e de uma esperança. Mas eles olhavam e falavam, não tem esperança nenhuma, não tem futuro nenhum. Tem escravidão, tem algozes, tem uma situação totalmente indefinida e um tempo que a gente não sabe qual é. É isso que tem. Nós temos a possibilidade de ficar olhando para trás e remoendo aquilo que não está mais no nosso controle. Ou nós podemos olhar para aquilo que Deus está falando e acessar um futuro que já pertence a Ele. E esse futuro Ele quer compartilhar com a gente. Porque quando Ele fala, a quem eu enviarei, e você se compromete, você abraçou a palavra dEle. Por mais que esse tempo ainda não exista no aqui e agora, para Ele já é. Deus Ele não caminha sobre o nosso cronos. Deus Ele vive no seu kairos, e no seu tempo é Ele quem determina. O tempo dele não tem 24 horas. Se Ele fala, o tempo da sua provação acabou agora, pronto, acabou agora. Ah, mas eu tinha mais 20 anos de provação, mas Ele falou que acabou agora e pronto, acabou. É Ele quem determina quando você já está pronto. O povo hebreu era para eles terem chegado na terra prometida em 4 meses. Mas Deus falou, vocês não estão prontos. Então vocês vão rodar 40 anos até vocês ficarem prontos. É Ele quem determina o tempo. Só que para isso, para que a gente não venha a passar por essa situação de estender uma coisa, de viver algo que a gente não precisava viver, é necessário que a gente acesse isso que Ele já está disponibilizando hoje. Nós precisamos estar abertos para o novo, porque o passado já passou. O que eu não consegui resolver, eu não consegui resolver. Não adianta eu ficar me punindo com essas coisas, com situações que aconteceram e que já estão fora do meu controle. Eu preciso estar aberto para o novo. Eu preciso estar aberto para receber aquilo que Ele está tentando me entregar. E muitas das vezes, eu no meu ceticismo, eu falo, não, eu não quero isso, eu estou tentando ainda resolver aqui. Vai que dá certo dessa vez. Por que está batido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Esse salmista, ele prova através das suas palavras que ele sabe em quem ele está crendo. Eu ainda o louvarei. Ele traz à existência algo que ainda não existe. Quem falou que ele estava liberto? Quem falou que ele ia voltar? Mas ele começa a declarar a palavra. Ele mesmo começa a declarar para si. Só que existe uma grande diferença entre você declarar a palavra e você viver aquilo que você está declarando. Não era simplesmente uma forma dele acalmar a situação de nervos que ele estava vivendo. Ele estava declarando a palavra para que aquilo se tornasse real na vida dele. Ele estava trazendo à existência aquilo que não existe. Lá em Tiago, no capítulo 2, no verso 12, vai falar assim: assim como falai, assim procedei. Se você está falando, eu ainda o louvarei, então viva como se você já estivesse recebendo essa bênção. Não fica desesperada, minha alma, porque eu ainda o louvarei. Então, se você ficar desesperada, não está batendo com o que eu estou falando. Nós estamos em desarmonia. Porque Tiago falou que aquilo que eu falo, eu tenho que proceder de acordo. Então, se eu o louvarei, então eu tenho que aquietar a minha alma, acalmar o meu coração e esperar em Deus. Esse é o seu tempo? Era isso que o Senhor estava esperando de mim? Era nesse ponto que eu precisava chegar? Talvez seja só isso que Deus estava esperando de você. Talvez Deus estava simplesmente esperando que você compreendesse a situação e chegasse no lugar onde você está chegando. E quando você chega lá, aí você fala, ué, como que eu consegui sair daquilo? Como que eu fui transportado de lá para cá? Aí quando você chega nesse ponto onde você não consegue entender o como você saiu de um lugar para o outro, aí você entende que não foi de você.
Você entende que existe um sobrenatural por trás, agindo em toda a sua vida, em toda a sua história. O seu estado emocional, ele não pode ditar o ritmo da sua vida. E o seu estado espiritual, ele não depende do que você faz. Ele depende do que Cristo fez. Então, muitas das vezes, as pessoas elas deixam de acessar toda a sorte de bênçãos celestiais que Deus ele já conquistou, para ficar tentando viver de mérito. Isaías ele nos comprova aqui que por mais que você se ache bom, quando você chega na presença dele, você descobre que você não era bom coisa nenhuma. Você era o pior dos piores. Então não é pelo seu mérito, não é pelas suas possibilidades, não é pelo tanto que você se sobressaiu os demais. É tudo por causa dele. É tudo pelo que ele fez. A libertação foi ele que conquistou para você. Foi ele que já te tirou desse cativeiro. E conforme eu falei alguns dias atrás aqui, ele abriu a porta, só que quem tem que sair é você. Ele já fez tudo o que ele tinha que fazer. Só que muitas das vezes nós estamos perdendo para nós mesmos. Muitas das vezes não está precisando nem de diabo vir para fazer alguma coisa, porque nós estamos sofrendo com a gente mesmo. Talvez esteja na hora de você chamar sua alma de canto ali e falar, vamos ter uma conversa séria aqui. Quanto tempo que a gente não senta para conversar? Vamos parar de jogar conversas aqui em redes sociais e falar para pessoas que não resolvem nada. E vamos sentar nós dois aqui e vamos conversar agora. O que está acontecendo? O porquê disso que a gente está vivendo? E as pessoas elas vivem como se elas estivessem competindo com elas mesmas. É uma briga entre o seu espírito tentando fazer a vontade de Deus e a sua alma tentando te jogar para baixo. E vocês não conseguem se alinhar. Porque a gente sempre vive ali no piloto automático. Sempre repetindo os mesmos erros, sempre falando as mesmas bobagens, sempre profetizando coisas que não nos levam para lugar nenhum. Sendo que o que Deus ele tinha que fazer, ele já fez. Ele já nos deu o livre acesso para que a gente pudesse obter. A gente está falando a respeito de pessoas aqui. Eu não sei se você reparou, mas eu falei a respeito de personagens aqui só do Velho Testamento. Eu falei a respeito de pessoas aqui que não viram o sacrifício de Cristo acontecendo. Mas ele já tinha um entendimento a respeito do Deus a quem ele servia. Pessoas como Jó, que apesar de perderem tudo, olhavam para a sua situação. Tá feio o negócio, mas eu sei em quem eu tenho crido. E o meu Redentor vive. Não é a respeito do que eu estou vendo, é a respeito do que ele está me falando. Ah, mas está feio o negócio. Pode estar. Mas se ele me falou que eu vou sair, eu vou sair. Se ele me falou que eu vou sobressair, eu vou sobressair. O que eu preciso acreditar é no que ele está falando. O Watchmani, ele vai falar assim, que aquele que vive de emoções nunca viverá por princípios. E eu acrescento que aquele que não vive de princípios sempre viverá por regras. Então aprenda a viver segundo aquilo que Jesus ele já conquistou. Aprenda a dominar o seu próprio eu. Aprenda a se analisar, a pensar um pouco a respeito do que está acontecendo. Ore a Deus, mas fale consigo mesmo também. Sabe, as pessoas muitas das vezes elas jogam tudo nas costas de Deus e falam, Deus, olha o que está acontecendo. E elas não percebem que elas mesmas é que estão provocando aquilo tudo. Conforme eu falei aqui na quinta-feira, aquilo que nós estamos, a vida ela não está acontecendo. A vida ela está respondendo àquilo que nós fazemos. Então a vida que nós temos é uma resposta ao que nós fizemos até agora. E nós precisamos encarar essa responsabilidade e entender se muitas das vezes nós estamos precisando de ter um discernimento a respeito de nós mesmos. Talvez o que você precise é mudar o jeito da oração que você está fazendo.
Talvez o que você precisa é começar a falar: Deus, me dá discernimento para que eu consiga enxergar aonde eu estou colocando a mão que eu não devia colocar. Me dá discernimento para que eu possa entender se eu estou fazendo alguma coisa que eu estou achando que é certo e é errado. Se eu estou indo por algum caminho que eu estou achando que vai chegar no lugar certo e vai chegar no lugar errado. Sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Isso é meu papel. Não adianta, pastor William, ora aqui por mim porque minha vida está indo de mal a pior. Tá, mas como que chegou nessa situação? Eu não aguento mais, é tanta dívida, é tanta conta que eu não consigo pagar. Tá, mas por que tem dívida? Por que tem conta? Como que você conseguiu isso? Tem coisas que só a oração não vai resolver. Que você vai precisar de uma mudança de vida, uma mudança de atitude. A sua fé, ela precisa ser acompanhada dessa mudança de atitude, para que ela seja validada. Porque não adianta de nada eu estar falando que eu confio em Deus e estar me descabelando. Eu estou falando com a boca, mas meu corpo está falando outra coisa. Meu comportamento demonstra outra coisa. Então espera em Deus. Confia nele. Você ainda vai o louvar. A música que a Samara cantou aqui fala exatamente tudo isso. No final você vai louvar a Deus, se você seguir o princípio que Ele estabelece para que você viva. Agora, se não, lamentavelmente você vai viver de regras. Eu costumo dizer que quem não vive de princípios, no fim acaba sendo obrigado a viver de regras. Não tem para onde correr. Deus, Ele nos mostra o melhor caminho, mas cabe a nós fazermos a nossa própria escolha. O que Ele tem para mim, Júnior? Ele tem para mim vida abundante. O que Ele tem para mim, Júnior? Ele tem para mim se assentar na roda dos príncipes. O que Ele tem para mim, Júnior? Ele tem para mim me tirar do charco de lodo. O que Ele tem para mim? Ele tem para mim ser cabeça e não cauda. Agora, o que você tem? Os caminhos dele, os pensamentos dele são muito mais altos do que os seus. E o que você tem? O problema é que muitas das vezes a gente prefere viver aquilo que a gente quer. Lembra que eu falei que a nossa alma é o centro da nossa vontade e das nossas emoções? Então, quando você está vivendo por aquilo que você quer, é sinal que você está vivendo pela vontade da sua alma e não por aquilo que Deus Ele quer. Aprenda a se submeter. Porque os pensamentos dele são muito melhores do que os seus. Os projetos dele são muito mais eficazes do que os seus. Então aprenda que Ele encurta caminho. Aprenda que Ele enxerga coisas muito além do que você está enxergando. Então não custe a se submeter debaixo das mãos potentes de Deus. Gostaria que você ficasse de pé.